E aí, gente, nossa segunda aula é a nossa aula que vai ser bem mais rapidinha do que a anterior de plateumintos, né? Se você não assistiu a aula de plateumintos, volta lá e assiste, porque você precisa antes saber sobre o processo evolutivo, né? Sobre as características evolutivas que apareceram nesses três seres. Nós já falamos das características dos plateumintos e vocês vão me ajudar a terminar essa aula dos plateumintos. Por quê? Porque eu não coloquei para vocês quem são os representantes. Ai, meu Deus, essa mulher é louca, ela esquece as coisas. Não, gente. Eu não coloquei de propósito mesmo. Por quê? Como vocês estão em casa, vocês vão pesquisar quem são os representantes dos plateumintos, além da planária, que eu falei muito, né, para vocês, que ela é o serzinho do meu coração, gente, né, as planárias são tudo de bom. Então, continuando a nossa série de vermes que nós estamos estudando, né, hoje nós vamos estudar os nematóides. Lembra que eu falei para vocês na aula de plateumintos que eu não ia ficar repetindo a característica evolutiva? Lembro, professora. Se não lembra, mente. Fala que lembra, porque você tem a obrigação de lembrar. Então, olha só. Os nematóides, eles são aqueles que são pseudocelomados, né? Aqueles que têm um falso celoma, uma falsa cavidade. E os nematóides especificamente, eles são animais que são cilíndricos, que tem representantes parasitas e de vida livre. Pesquisa aí, dá um Google e pesquisa quem são os representantes dos nematóides. O que a gente tem de característica bonita desses seres vivos, né? Além do fato de alguns deles serem causadores de doença, eles apresentam o quê? Epiderme, formada por uma camada de células recoberta por uma cutícula espessa e pouco distensível. Nossa, eu escrevi isso certo? Será que eu escrevi certo? Não sei. Abaixo dessa epiderme, eles apresentam o quê? Uma camada muscular, que vai fazer com que o animal consiga movimentar-se, né? Se movimentar. E essa movimentação, ela não é uma movimentação muito longa. Por quê? Porque essa cutícula que apresenta a epiderme segura a movimentação desses seres. Então, a gente não tem uma gama muito grande de movimentos a partir desses seres, né? As células dessa camada muscular, elas estão dispostas de forma longitudinal ao longo de todo o nosso verme cilíndrico. Olha só, uma outra característica evolutiva que os nematóides apresentam é a presença de sistema digestório que completo. Ai, que lindo, Renatinha! Lembra lá do primeiro ano, né? Sei lá de que ano que você estudou isso, do ensino fundamental, não sei. O que é o sistema digestório completo? É aquele formado por boca e ânus, ou boca e cloaca. O que isso fez para os nossos animais? Permitiu o quê? Uma eficiência, uma rapidez maior nos processos. Porque, veja bem, pensa naquele animal que tem sistema digestório incompleto. No momento que ele está utilizando a boca para excretar alguma coisa, ele não está se alimentando. É nojento mesmo, mas é assim que funciona. Então, assim, a presença do sistema digestório completo fez com que o nosso animal ganhasse tempo. Evolutivamente, foi um passo à frente para esses animais. Então, ela é dita uma característica evolutiva. E a digestão, ela pode acontecer no interior da célula ou fora da célula. Ela é intracelular ou extracelular. Caraca, para passar esse negócio aqui tá uma dificuldade tão grande. E eu sou toda levezinha, eu sou toda
boazinha, assim, que a minha mão que é muito leve, né? Mão de Eduardo, mão de tesoura, né? Que não, ele vai voltar, eu já tinha conseguido passar. E aí, assim, essa aqui mesmo. Não, é essa aqui. E aí o que acontece? A professora que é muito doce, que é muito dócil, né? Quase derruba a lousa digital para passar isso, porque o rapaz me deixou sem pointer. Ele está na minha lista. O rapaz está na minha lista, o rapaz da gravação. Então vamos lá, gente. Como é que esses animais, eles respiram? Não existe um sistema especializado na respiração. Lembrando que a gente está falando de animais que são animais muito simples ainda. As trocas gasosas acontecem por difusão através do sistema corporal. Então, esse processo de respiração não é eficiente ainda, porque a gente não tem um sistema especializado na respiração. A gente tem o quê? O oxigênio e o gás carbônico sendo recolhido e distribuído pelo interior do animal, processo lento, célula a célula. Então não é um animal que a gente vai ver assim muito grande, né? Porque ele precisa que todas essas substâncias sejam liberadas pelo corpo desses animais. Alguns animais, eles apresentam a reprodução sexuada. A maioria, elas têm o quê? Elas têm sexos separados e acontece que a gente chama de dimorfismo sexual. Fêmeas são maiores, a gente encontra diferenças visíveis entre machos e fêmeas. E esses animais apresentam também o quê? Desenvolvimento indireto. Agora ele passou bonito, né? Só porque eu falei que eu precisava derrubar o quadro que ele passou bonito. Então vamos lá. Essas aqui são imagens de representantes do nosso filo nematódeos. A gente tem aqui uma lombriga que está dentro do intestino de uma pessoa, Vivinha da Silva, lá compartilhando de todos os alimentos que a gente envia. Elas podem ficar muito grandes, né? Depois, quem nunca viu assim Grey's Anatomy, vê o episódio que a pessoa começa a espirrar lombrigas, começa a espirrar vermes, assim, é muito legal, a gente começa a entender. Ai, fiquei até com nojo agora. A gente começa a entender como é que esses seres, eles se reproduzem, né? E eu não falei para vocês uma coisa. A gente chama de vermes os animais que se reproduzem e liberam seus ovos no nosso sistema digestório, no nosso intestino. Então, as doenças que são veiculadas por esses seres, a gente pega por o quê? A gente pega através de contaminação que a gente chama orofecal, né? Oral fecal, o contato da nossa boca com as nossas fezes ou com as fezes de terceiros, né? Que é pior ainda. Esse daqui é uma filária que causa a elefantíase. Isso aqui é a epiderme de uma pessoa, é a pele de uma pessoa. E essa daqui é o ancilóstomo. São 3 exemplos de vermes nematóides causadores de doenças. E não está no nosso programa estudar essas doenças que são causadas por esses vermes. Porém, você está de quarentena, está sem fazer nada, você tem obrigação de pesquisar como que essas doenças, elas atacam os seres vivos. Bom, falei para vocês que essa aula de nematóides ia ser menorzinha, ela é mais curtinha. Então, preste atenção nos exercícios que a gente vai publicar logo em seguida. Assista o vídeo, faça os exercícios e continue mantendo a sua rotina de estudo. Pesquisem, vejam outras visões, outras videoaulas. Pesquisem, aproveitem para nutrir-se de conhecimento. Um beijo, até semana que vem.